Está no ar o Moody's Entrevista, o podcast da Fundação Moody's que traz os assuntos mais atuais do mundo do trabalho. Olá, começa agora mais uma edição do Moody's Entrevista, o podcast da Fundação Moody's. Na edição de hoje, vamos falar sobre o programa Jovem Aprendiz. Como funciona a aprendizagem profissional, quais são as responsabilidades que um jovem aprendiz pode assumir na empresa. E para responder estas e outras perguntas, convidamos a Patrícia Pires. Ela faz parte da coordenação do programa Juventude Aprendiz da Fundação Moody's. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Lohane, e você? Tudo ótimo. Patrícia, para a gente começar a nossa conversa, explica para a gente o que é a aprendizagem profissional e para quem ela se destina. Tá. A aprendizagem profissional é uma forma de inserção no mercado de trabalho, tá, dos jovens de uma maneira formal, né? Geralmente são jovens bem novinhos para o mercado de trabalho, onde eles não têm experiência profissional, né? É um programa que não visa a experiência profissional, visa sim a primeira inserção no mercado de trabalho. E é destinada a jovens de 14 a 24 anos, tá? Geralmente são jovens que estão cursando o ensino médio ou jovens que já estão se encaminhando para uma escala um pouquinho maior de ensino. E como é que funciona o Juventude Aprendiz, que é o programa aqui da Fundação Moody's? Ok. O Juventude Aprendiz ele foi cadastrado no Ministério do Trabalho para jovens de 15 a 21 anos e 11 meses, tá? Preferencialmente para jovens em vulnerabilidade social, ok? E que sejam jovens que estejam cursando o ensino médio ou jovens que terminaram de cursar o ensino médio, mas não deram continuidade aos seus estudos por um momento financeiro, né, não agradável nas suas vidas. Então eles tiveram que parar de estudar, tiveram que de repente verificar o que queriam fazer e tiveram que parar de estudar. Então esse jovem é o jovem que a gente olha com mais carinho, o jovem de vulnerabilidade social, é o jovem que a gente olha com mais carinho para que a gente possa fazer então a inserção desse jovem no mercado de trabalho, para que ele assim possa entrar no mercado de uma maneira formal, né, ter a sua experiência profissional e conseguir também dar continuidade aos seus estudos e assim então ele se transformar dentro do programa. E Patrícia, durante a sua conversa, né, com os jovens, o que eles contam para você assim, de especial com relação aos objetivos, os sonhos e inclusive as transformações que eles obtiveram a partir da inserção deles no programa? Tá. Os jovens eles começam a ter uma visão de um mundo que eles não tinham antes, né? Antes eles tinham uma visão menor de um mundo. Então, a partir do momento que ele se insere no mercado de trabalho, ele começa a vislumbrar, a visualizar oportunidades na vida dele que para ele antes eram apenas sonhos muito longe. Amplia o horizonte. Amplia o horizonte deles. Então, por exemplo, uma conquista da inserção de entrar numa faculdade, iniciar uma faculdade, né? Muitos jovens aproveitam as nossas capacitações teóricas, por exemplo, um dos nossos temas é sobre investimento, né? E muitos jovens aproveitam para poder se aprofundar nesse assunto e conseguem separar uma parte do salário deles para investimento. Eu tenho jovens na época dos bitcoins, né? Que a gente teve ali o boom dos bitcoins, eu tinha muitos jovens sacando muito mais do que a gente de bitcoin e investindo seu salário em bitcoin e ganharam, assim, consideravelmente muito dinheiro. Então a gente tem assim, eles começam a conquistar outros horizontes, a conquistar coisas, tanto bens materiais, né? Tem jovens que conseguem, pra gente de repente é uma coisa muito tranquila trocar um celular, mas de repente para um jovem não, entendeu? Então assim, eles começam a dar conta do que cada coisa custa. Né? A gente tem outro lado, às vezes, que uma vez ou outra a gente às vezes conversa com os pais, com os responsáveis, eles falam assim, nossa, antigamente ele fala pra mim assim, um tênis de R$400, mãe, é só R$400. Hoje em dia ele fala assim, não, é muito R$400 para um tênis. E ele mesmo já começa a ter uma outra visão, uma consciência financeira, um controle do salário deles, né? A gente tem jovem que é responsável por contas em casa, né, que auxilia em casa, então assim, eles têm uma outra visão, eles entram de uma forma, eles ao longo do tempo vão amadurecendo e saem com uma outra visão. E geralmente também com uma ideia de qual profissão vai seguir, né? Muitas das vezes sim, às vezes porque dentro da empresa, alguns deles conseguem passar por diversos departamentos, então às vezes
E nossa, eu não tinha nem visão que aquele departamento fazia isso. Nossa, eu não tinha nem visão que a área tal fazia aquilo. E auxilia muito também na escolha de uma profissão, né? Da escolha de uma faculdade, porque às vezes estão naquele momento que assim, eu vou escolher o quê? Eu não sei. E às vezes a atuação dentro da empresa ajuda muito eles a escolher uma profissão, né? Muitas das vezes as empresas também acabam contratando no final do programa, né? Eu já tive empresas que às vezes dão DOC no aprendiz, olha, não faz essa carreira não, faz a carreira X que a gente vai tentar te aproveitar, né? E aí eu tive aprendiz que saiu de uma carreira para outra e no quarto período, que foi quando ele terminou os 2 anos de aprendiz, ele foi contratado por uma empresa, assim, 10 no mercado, né? E daí foi. E tem alguma história de superação que ficou marcada na tua vida? Então, a gente tem assim, né, ao longo desse tempo todo, tem algumas histórias que a gente lembra mais porque marcam mais, né? Eu tive um jovem que ele fez 15 entrevistas para poder passar em uma, 15 entrevistas, né? O jovem falava errado, o jovem isso, o jovem aquilo, o jovem acolá, e a gente acabou conhecendo a mãe dele porque ela trazia ele, e ao invés de ajudar, eu acho que ela estava tão nervosa de inserir o filho no mercado de trabalho que ela atrapalhava. Porque ela dizia assim, porque ele fala errado, porque ele não se comporta, porque ele não sabe como é que... Mas ela também não sabia ajudar, né? E aí a gente chegou num ponto que assim, a gente só faltou assim, sente aqui, pelo amor de Deus, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A nossa missão foi colocar aquele menino no mercado de trabalho. Depois de 15 entrevistas ele conseguiu. Quando ele chegou a fazer o contrato, todo mundo vibrou com ele, entendeu? E assim, ao longo da capacitação, ele entrou... É ruim, assim, às vezes a gente procura não usar algumas expressões que são meio complicadinhas de falar, mas assim, ele entrou, a gente assemelhava ele muito assim, tipo, como se fosse um bichinho do mato. Ele saiu um garoto completamente diferente. Ele saiu com a gente, estava no segundo período da faculdade. Quando ele chegou para se despedir, eu não olhei para ele inicialmente, eu escutei que chegou uma pessoa e ele começou a falar. Eu falei assim, nossa, como esse garoto fala bem. Quando eu olhei, eu falei, eu não acredito. É você, mas aquele menino acho que foi o que mais tocou na gente. Né? Muito, muito. E assim, ele também abraçou todas as capacitações, ele também correu atrás, a empresa também ajudou, né, que via algumas pendências nele, mas também ajudou de uma forma e tal. E saiu completamente diferente. E essa transformação também impacta a família, porque de certa forma ele também, como provedor, muitas vezes, ele inserido no mercado de trabalho, ele além de realizar os sonhos dele, ele também consegue ajudar a família, sim, de certa forma, né? Ele vinha de uma comunidade de Jacarepaguá. A gente era tão engraçado que, assim, pintava qualquer vaga que pintasse. Barra de Jacarepaguá, Recreio, Zona Oeste, a gente lembrava o nome do menino. Você colocou ele para fazer entrevista? Você colocou o menino X para fazer entrevista? Todo mundo da coordenação que trabalhou lá com a gente, né? Todo mundo falava do nome desse menino. Acho que era uma meta para todo mundo que esse menino passasse. E aquela história, é um alívio para a mãe, porque ele já tinha 18 anos, ele não tinha se inserido no mercado de trabalho ainda, morador de uma comunidade. Tem todo um contexto. Todo um contexto, né, de coisas também que aquela mãe, quando ela chegava lá, que ela falava, que ela só faltava xingar o filho dela, que a gente ficava sendo pra ela, eu falei, gente, olha só, ela tem um olhar que a gente não tem. Ela tem um filho homem, com 18 anos, dentro de uma comunidade, sem se inserir no mercado de trabalho. Então, aquilo para ela, assim, eu acho que cada dia que passava, ela via que se fechava mais o cerco do filho dela. E a gente sabe, quando não é de uma maneira, pode ser que acabe sendo de uma outra maneira não legal. Eu acho que o medo dela era esse com o garoto, entendeu? Tipo, o que vai sobrar para o meu filho no mercado de trabalho? Aonde ele vai parar? Né? E a gente sabe que essa idade, a gente já passou por essa idade, eles querem comprar tudo e sempre tem um coleguinha que diz para você que da forma dele é mais fácil. E ele ganha muito dinheiro da forma dele, a gente sabe disso, né? O informal, né? Digamos assim, o não lícito é mais fácil. E eu acho que o medo dela acabou sendo esse, entendeu? Por isso que ela estava tão desesperada. E Patrícia, geralmente as pessoas elas confundem o estágio com o programa Jovem Aprendiz. Fala pra gente qual é a diferença básica entre os dois. Vamos lá. O estágio ele é regido pelo MEC. Tá? É um programa um programa de cunho educacional, tá? O estágio, para você ser estagiário, a idade mínima é 16 anos, a idade máxima não existe e você precisa estar ligado a uma instituição de ensino, né? Seja ela um colégio de nível médio, de nível técnico ou uma faculdade de nível superior, tá?
O estágio, ele tem diversos agentes participantes, né? Porque ele tem ali o estagiário, ele tem a empresa que está contratando, ele tem o agente integrador, nesse caso é a Fundação Moody's, e ele tem a faculdade. Esses 4 têm que conversar entre si e os 4 têm que assinar o contrato, né? E as atividades desse estagiário, elas têm que estar diretamente ligadas ao que ele escolhe para fazer como carreira, né? Porque ele vai estagiar, então ele vai fazer a parte prática da teoria que ele escolheu hoje para seguir. Então, se eu tenho uma pessoa cursando direito, ele só vai poder estagiar em áreas de direito com atividades relativas ao direito. E quem atua tomando, digamos assim, conta, né? Quem atua batendo, a gente diz que é batendo martelo, é a instituição de ensino. É ela que, quando pega o contrato desse estagiário na mão, ela vai ver se as atividades estão pertinentes ao que ele está estudando. Se estiver ok, ela assina e ele faz esse estágio. O estágio tem uma duração máxima de 2 anos na empresa, né? Então ele pode ser estagiário do primeiro até o último período da faculdade, passando por diversas empresas, diversos segmentos, tendo diversas formas de conhecimento da carreira que ele escolheu. A gente sempre orienta que os estudantes, né, eles usufruam muito disso, que eles façam o maior quantitativo de estágio que eles conseguirem, até para eles poderem tirar dúvidas, né, em relação, dentro daquela carreira, o que ele vai seguir, né? Dentro do direito, qual é a área que ele quer se especializar? São várias. O estágio, ele né, dentro do direito, dentro da administração, dentro de uma educação física, a gente tem diversas ramificações, e que muitas das vezes o estágio ele serve para dizer assim, não, eu amei a área penal, eu odiei a área financeira de uma administração, eu adorei a área, né? E aí então ele consegue ter um rumo para o mercado dele e consegue mais à frente fazer uma pós e seguir a carreira dele, né? O estágio, ele tem contratos no máximo 6 horas por dia, né? A cada 12 meses de estágio, o estagiário ele tem 30 dias de recesso, não são férias, são nomenclaturas diferentes por conta dos pagamentos, né? O estagiário ele não tem vínculo empregatício com a empresa, né? Porque o estágio ele é de cunho educacional, né? Então ele tem um contrato, sim, ele tem um seguro, sim, mas ele não tem um vínculo. Então, terminando o contrato de estágio dele, ele não tem verbas rescisórias. É bem longo, né? O programa Juventude Aprendiz é um programa regido pelo Ministério do Trabalho, né? Então ele é um programa de inserção no mercado, ele é um programa que você se insere de uma maneira formal, com carteira assinada. O aprendiz, ele é a lei fala que é a partir de 14 anos, né? O aprendiz, ele não precisa estar estudando, porque não é um programa educacional, né? É um programa regido pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O aprendiz, o contrato é de 4 ou de 6 horas por dia, possui vínculo com a empresa. Após 12 meses de trabalho, ele possui direito a férias com aquele 1/3 que a gente conhece na lei, né? Porque diferentemente do estágio é regido pela CLT. Exatamente, regido pela CLT. O aprendiz, ele não precisa necessariamente estar estudando. A gente diz que o aprendiz, quando ele está fora da área acadêmica, ele precisa ser estimulado a voltar a estudar, que é o que a capacitação teórica, uma das funções da capacitação teórica é sempre estimular o jovem, né, que terminou o ensino médio, que parou, é ele voltar para a área acadêmica, né? O aprendiz, o horário dele não pode impactar com o horário acadêmico dele, né? Não pode atrapalhar a área acadêmica dele, né? Então a gente tem todo esse cuidado do deslocamento, do horário do contrato dele. E quando termina o contrato, também é um contrato por tempo determinado, é de no máximo 24 meses, né? O aprendiz administrativo, que eu acho que é o aprendiz mais longo que a gente tem, no máximo 24 meses. E quando termina, diferentemente do estágio, como ele teve um vínculo empregatício, ele tem verbas rescisórias a receber. E aí tem um quadrinho de verbas rescisórias que a gente encaminha sempre para poder o aprendiz e a empresa terem sempre a ideiazinha do que vai ser pago. E com relação às responsabilidades que o jovem aprendiz pode assumir na empresa, quais são elas e também a relevância, né, dessa organização contratar um jovem? Tá. Então, o aprendiz está entrando agora no mercado, né? Como o nome mesmo diz, ele está no momento de aprendizado. Então, assim, é o momento em que a empresa ela tem na mão dela um profissional, né, um iniciante no mercado de trabalho, né, que vai ser um futuro profissional, um iniciante no mercado de trabalho sem vícios, né, de lugar nenhum, de empresa nenhuma,
ela tem o encontro de diversas gerações dentro da empresa por conta da idade do aprendiz, né, que ele pode iniciar com 14, então de certo ela vai ter naquele momento ali, dentro daquele setor, dentro da empresa, o encontro de diversas gerações diferentes, com pensamentos diferentes, né, com níveis acadêmicos e olhares diferentes, porque a gente sabe que, vamos dar um exemplo, uma faculdade de administração de empresas na década de 80 não é a mesma de quem fez na década de 90, não é a mesma de quem fez no ano 2000 e não é a mesma de quem está fazendo agora. Então eu posso ter formações na mesma área, mas com visões e com aprendizados diferentes, né? Eu tenho uma geração, né? A empresa está recebendo uma geração que é extremamente antenada e ligada e muito perspicaz em tudo quanto é tipo de mídias sociais e se vira muito bem, tem um aprendizado muito rápido e tem respostas muito rápidas e tem, né, maneiras de sair daquela situação de uma forma muito rápida, né, contrapondo com uma outra geração, que é a geração, né, um pouco mais velha, que tem todo aquele aparato da empresa, né, que tem todo aquele aprendizado, que tem todo aquele conhecimento dentro da empresa. Então você junta o conhecimento dentro da empresa, né, com o que eu estou trazendo no mercado de novo. Essa eu acho que é uma coisa bem legal, quando a empresa contrata um aprendiz, então você está oxigenando sua empresa. Exatamente. Você está vindo com novas ideias que podem muito bem compactuar juntas, né, com aquela pessoa que tem já milhões de anos de experiência do mercado. Eu acho que é uma troca muito legal. E em relação ao que o aprendiz pode ou não estar sendo responsável, né? A gente sempre diz que o aprendiz, ele pode atuar, ele pode aprender, né, um pouquinho de cada departamento, ele pode translar por diversos departamentos, ele pode, enfim, fazer milhares de rotinas administrativas, já visualizando um aprendiz do administrativo, porém ele não pode, em hipótese alguma, substituir um colaborador. Eu não posso mandar um colaborador embora e querer que o aprendiz substitua aquele colaborador. Eu não posso colocar um colaborador de férias e querer que o aprendiz substitua aquele colaborador. Que tem uma porcentagem da legislação. Ele não substitui, entendeu? Ele faz determinar, são acho que 160 e poucas atividades administrativas que são pertinentes a ele desenvolver. Porém, sempre sob a supervisão de alguém, porque ele está no momento de aprendizado. Então, ele não substitui, ele não responde por um setor, ele não assina por um setor, não, ele não substitui um colaborador no setor. E a legislação, ela proíbe algum tipo de atividade insalubre? Então, a gente sempre tem um cuidado, por exemplo, de horários, né? A Fundação Moody's tem muito esse cuidado de horário que o aprendiz vai trabalhar, né? Para não se estender em horários noturnos. As atividades, o local não pode ser insalubre. As atividades não podem ser, por exemplo, a gente não tem aprendiz com atividades de pegada de peso, porque a lei ela fala que você tem uma porcentagem, né? Os aprendizes que trabalham mais na área de logística, por exemplo, eles têm uma porcentagem de peso que eles podem pegar em relação ao peso corporal deles. Então a gente, né, não atua com esse tipo de atividade para não ter um problema com um aprendiz, legal, né? Entendeu? É um conflito legal de situações, tá? Patrícia, em 4 de maio desse ano, o governo federal ele editou a medida provisória 1116. Ela trouxe inúmeras mudanças para o programa Jovem Aprendiz, mudanças negativas, né, muitos impactos, e dentre eles a redução expressiva da oferta do número de vagas, o cumprimento fictício das cotas, enfim. São vários os prejuízos advindos com essa MP. E com relação a esses prejuízos que são gerados aos jovens e também a aprendizagem profissional como um todo, como é que é a sua visão com relação a isso? Então, é um momento bem delicado, né? A gente, por mais que a gente vire para lá, vire para cá e procure alguma coisa nessa MP, ela é uma MP que, assim, ela veio para reduzir, cortar, né, tirar. Então, assim, a gente tem a redução do número de adolescentes, jovens e pessoas com deficiência. A gente tem, né, com isso, a gente vai ter o aumento do número de ações judiciais promovidas pelas empresas, né, de certo. A gente tem uma inviabilização, né, de uma fiscalização adequada ao cumprimento da lei de aprendizagem pela Auditoria Fiscal do Trabalho, né, além de promover uma injusta anistia a empresas que não vêm cumprindo suas obrigações trabalhistas, né? Então, assim, quando você tem, né, uma lei de aprendizagem que já perpetua por mais de 2 décadas, né, onde a gente sempre luta
para que sejam abertas cada vez mais vagas, né, para que sejam inseridos cada vez mais jovens no mercado de trabalho de uma maneira formal. Né? A gente tem uma lei que vem aí para poder minimizar ou para poder erradicar, né, a informalidade. A gente tem uma lei que vinha, né, caminhando há mais de 2 décadas, que tem o objetivo de cada vez mais aumentar a inserção desse jovem de uma forma legal no mercado. Erradicar o trabalho infantil? Erradicar o trabalho infantil, erradicar a informalidade crescente, né? Dar ao jovem, digamos assim, uma perspectiva de futuro, né? De vida melhor, né? Uma perspectiva de conseguir uma vida melhor para a sua família, né? Então, agora a gente tem uma MP que tira isso do jovem, né? Porque, assim, é uma MP que, assim, de certo, ela vai retroceder esse mercado em algumas décadas. Tudo aquilo que a gente conseguiu conquistar até hoje, volta, retrocede. Eu vou ter o aumento da informalidade, eu vou ter o aumento do trabalho infantil, o aumento do trabalho escravo. Se eu tenho um jovem na informalidade, por quê? O mercado ele pede experiência, o jovem não tem experiência, então o jovem faz o quê? Ele vai para a informalidade. Então, se eu tenho um jovem na informalidade, eu tenho um jovem que ele não tem um futuro seguro, porque ele não sabe como é que vai ser o amanhã dele. Então, assim, é um jovem que ele não pode colocar sonhos em prática, é um jovem que não pode assumir uma conta numa faculdade, porque ele não sabe como é que vai ser daqui a 2, 3 meses. Ele fica, de fato, em uma situação de vulnerabilidade, né? Ele volta para a vulnerabilidade dele. É. Exatamente. Então, tudo aquilo que a gente tinha conquistado está retrocedendo. Né? Tudo aquilo que a gente fala, não, o objetivo ter um jovem, tirar o jovem da vulnerabilidade, ele vai voltar. Né? É um jovem que ele não consegue nem se planejar para daqui a 4, 5 meses. Então, como é que esse jovem vai conseguir fazer alguma coisa a um futuro? Né? Não é nem um futuro longo, é um futuro próximo de 4, 5 meses, se ele não sabe, dentro da informalidade, como é que ele vai se encontrar. Né? A gente sabe que hoje a gente tem um contrato de no máximo 6 horas, respeita o horário acadêmico dele. A informalidade não respeita nada disso. Né? Então, ele vai conseguir, mesmo que de uma forma, né, não paga, ele consegue continuar o estudo? Uma enorme interrogação naquele momento. Não se sabe. Então, assim, uma MP que vem para retroceder. A gente consegue avançar 2 décadas. E a MP retrocede a gente em não sei quantas décadas, né? Eu acho que é uma perda enorme, é uma perda financeira enorme para o país. Né? É um país que não está olhando para a juventude dele. Não trata a juventude dele. Não se importa com a juventude dele. Infelizmente. Patrícia, muito obrigada pela sua participação no Moody's Entrevista de hoje. Nada, o prazer foi meu. Foi muito boa, muito esclarecedora. E muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço vocês terem lembrado da gente, lá do programa Juventude Aprendiz, terem nos convidado para a gente poder colocar um pouco mais sobre o programa, né? Porque às vezes as pessoas escutam falar, mas não sabem, né, o que é o programa e a importância do programa, tanto de uma forma empresarial como para o jovem no mercado de trabalho. Tá bom? Muito obrigada, beijinho. Até uma próxima. Muito obrigada mais uma vez. Este foi mais um Moody's Entrevista. Até a próxima edição, pessoal!